Olá pessoal, eu sou Ana Maria e hoje eu vou começar uma série aqui para vocês que eu acho que vocês vão amar. Muitos pais falam assim para mim: "Ô Ana, afinal de contas, o que aprende em cada série?" Porque o professor da escola não fala pro meu filho, não fala para mim em reunião: "Olha, esse ano seu filho vai aprender isso, por isso." Eu vou contar para vocês o que se aprende na educação infantil, no primeiro ano, no segundo, até o quinto ano. E você vai amar, tenho certeza, porque você vai começar a entender o processo educacional na cabecinha do seu filho e em que você pode ajudar, claro, né, que é o mais importante. Então, este vídeo é para professores de educação infantil fundamental dos anos iniciais e também para pais que têm filho nessa idade, tá bom? Me acompanha, encaminha, compartilha esse vídeo, compartilha esse vídeo, porque ele é muito legal, muito interessante, você vai aprender muita coisa com ele, tenho certeza. Antes de mais nada, se inscreve no canal, gente, não inscreveu ainda? Como assim? Inscreve no canal, dá o seu joinha, clica no seu like, clica no sininho para quando eu soltar um vídeo novo você receber as informações. E para conversar comigo, vai lá no Instagram, Dia a Dia na Escola Oficial, ou comenta aqui embaixo que a gente conversa também, tá bom? É isso, te espero e vamos lá, porque hoje tem muita coisa legal que eu vou contar para vocês. Hoje eu vou falar sobre a educação infantil. O que você aprende na educação infantil? Será que é só brincar? Vamos ver. Então vamos lá. Gente, eu até conversei com a Moira outro dia. A Moira é ótima, ela foi minha aluna no magistério. E quem não assistiu a live da Moira, olha aqui, ó, vou deixar aqui em cima para você dar uma olhadinha. E a Moira é assim, ótima, excelente. E ela comentou na live sobre o processo, o que acontece no cérebro da criança, né? Ela comentou como que funciona a aprendizagem, porque ela é neuropedagoga também. Então ela falou bastante a respeito disso, indicou livros. Assiste esse vídeo que você vai gostar bastante. Mas assim, em linhas gerais, educação infantil. Muitos pais nessa pandemia comentaram comigo assim: eu tô tranquilo, porque meu filho não tá mesmo no ensino fundamental, ele é pequenininho, então não tem problema ele não estar na escola, não tem problema ele não tá aprendendo nada, tranquilo. Ai, gente, quando eu escuto isso me dá até um ciricutico. Por quê? Porque essa fase é uma das mais importantes fases na vida da criança. A criança do 0 aos 7 anos, ela é como se fosse uma esponja. Ela absorve tudo que está à sua volta, tudo. Então ela começa a observar tudo, ela aprende todas as habilidades, as conexões cognitivas dela vão ser desenvolvidas do 0 aos 7 anos. Então uma criança quando nasce, se você for observar, a criança com 6 meses ela já está enxergando perfeitamente, com 1 ano ela já está engatinhando, ela está andando, ela evolui muito rápido. E isso acontece até os 7 anos. Então, se você quiser que você ter um filho inteligente, todo estímulo, toda experiência tem que ser desenvolvida nessa fase. Essa fase, ela influencia para o resto da vida do ser humano. Eu não fiz nada. Você vai colher nada. Você vai colher um aluno lá na frente, um filho assim, difícil, tá? Que vai ter dificuldade de aprendizagem, que vai ter milhões de problemas. Se você é aquela pessoa que estimula o seu filho, tem criança que com 4 anos está lendo de tanto estímulo que ela tem em casa. Então, tudo depende do estímulo que a família dá, porque a princípio é a família. Quem cuida dessa criança é a família. E eu percebo que muitos pais trabalham fora e deixam com babá. E a babá, gente, deixa na frente da TV. Ai, gente, aquilo dói até. Por quê? Primeiro que criança não tem que ter celular nem TV até 7 anos de idade. Não tem. Aquele estímulo das luzinhas assim do celular, o estímulo da luminosidade, além de dar problema nos olhos da criança, tem estudos que a criança pode desenvolver inclusive epilepsia, de tão grave que é isso.
A criança pode desenvolver doenças por conta de excesso de luminosidade de celular, de aparelhos eletrônicos, de TV. Então, não pode colocar a criança na frente da TV, criança pequena. Ah, mas aí o que eu vou fazer com essa criança? Gente, a criança precisa. Eu já fiz um vídeo, inclusive, falando sobre isso. A criança precisa de interação social. Ela precisa conversar com o outro, relacionar com o outro, brigar com o outro para formar a sua personalidade, disputar brinquedos com o coleguinha. Ela precisa dessa interação para desenvolver personalidade, para desenvolver espírito de liderança, para desenvolver o potencial social dela. Se você não desenvolve isso, tá? O seu filho cresce. Chega lá na frente, a namorada terminou com ele. Pronto, o menino entra em depressão. Por quê? Porque ele não desenvolveu isso lá atrás. Porque ele não sofreu, entre aspas, quando era pequenininho, na disputa de um brinquedo. Veio com certeza um adulto e falou, não dá pra ele, tá? Depois você pega. Né? Resolveu o problema. Não pode resolver. A criança tem que disputar, a criança tem que brigar, tá? Não é esmurrando e batendo no outro. Por isso que o adulto tem que ficar sempre observando a criança, mas ele tem que interagir com o outro, ele tem que brigar no sentido de disputar, entrar num acordo, eu brigo um pouquinho, agora é você, sabe? Ele tem que aprender isso e se aprende lá embaixo, lá com os pequenininhos. Se você chega e resolve tudo, ele não aprendeu. Ele simplesmente teve alguém que o defendeu. E quando ele crescer, quem vai o defender? Você não vai estar com ele o tempo todo. Então, isso gera problemas futuros. Vamos lá. Necessidade neurológica. Eu também já expliquei sobre isso. O cérebro, ele pode sofrer danos se você não estimula os aspectos neurológicos dessa criança. Como? Estimulando, isso aqui, que cor que é essa? Vamos andar, vamos engatinhar. Tem criança que não engatinha mais, ela pula sentado e já vai direto andando. Não pode, a criança tem que engatinhar. São processos que ela tem que sofrer ali quando pequenininho. E muitas vezes os pais, por falta de paciência, não, vai rasgar, vai machucar o joelhinho. Não precisa engatinhar não, já vamos colocar no cheirinho, vamos começar a andar. Pula etapa, não dá. Necessidades cognitivas. Essas necessidades, gente, lá no comecinho também, você tem que estimular a criança a criar sinapses. O que é isso? É você criar situações para a criança resolver. Ela precisa criar soluções, ela precisa brincar com jogos de encaixe, ela precisa montar quebra-cabeça. Peraí, que tá faltando aqui? O que eu coloco aqui? Isso tudo você está formando as necessidades cognitivas dela, que se não são desenvolvidas enquanto pequenininho, não quero nem ver, vai dar um problemão lá na frente. E as necessidades de movimento. Não, mas meu filho fica sujo, eu não gosto que o meu filho corre porque ele pode cair e machucar, ele pode quebrar um dente, ele pode... Gente, criança precisa correr, saltar, pular, ela precisa ter equilíbrio, ela precisa ter noção espacial. O que significa isso? A criança, ela não tem noção do tamanho do braço dela. Então, muitas vezes, ela vai fazer assim, do lado, ela acaba batendo no colega e derrubando o coleguinha da cadeira. E até ele assusta. Quando ele vê que o coleguinha começa a chorar, ele chora junto. Por quê? Porque a criança não tem noção do espaço, ela não tem noção do tamanho do braço dela. Ele achou que não fosse nem relar no colega. Essa formação de espaço é através de situações como essa que acontece na educação infantil que ele forma. Peraí, nossa, mas eu bati, aí o coleguinha caiu da cadeira, começou a chorar. Às vezes até a criança chora junto, você tem que consolar, porque ele não esperava ter batido no coleguinha. Então, essa noção de espaço, isso tudo vai sendo trabalhado na educação infantil, no dia a dia ali, tá? Enfim, por que eu falei tudo isso? Porque neste período não está tendo escola. E como desenvolver isso em casa, com a família? Porque os pais muitas vezes têm que trabalhar, mas essa criança precisa de atenção. Essa criança precisa de alguém. Vocês vão ter que ajudar nesse momento difícil. Como? Orientação para a família. Primeiro, gente, não infantiliza a criança. A gente recebe às vezes aluno na escola, o menino tem 4 anos.
Eu me lembro que eu já recebi um aluno uma vez que a mãe estava apavorada para deixar na escola. E aí eu estranhei, porque ela estava realmente muito exaltada, assim. E aí eu, conversando com a mãe, né, tentando entender a situação, a mãe falou assim, olha, tem um manual, só eu que entendo meu filho. Eu falei, como assim? Não, porque se ele quiser água, ele vai falar gu. Se ele quiser ir ao banheiro, ele vai falar i. Se ele quiser fazer cocô, ele vai falar o. Sabe? O menino não falava palavras, o menino falava sílabas ou letras isoladas. O menino resmungava, sabe? Parecia um animalzinho. E isso, gente, isso é infantilizar o filho, infantilizar a criança. Isso é um crime. Isso é um crime. Porque a criança precisa falar corretamente até 4 anos de idade. Ela não tem que falar gugu, dadá com 4 anos, isso já passou do ponto, tá? A gente tem que falar de maneira correta com a criança, né? Ai, que acabou, isso não existe. E você tem que falar com a criança como se você estivesse falando com uma pessoa, um ser humano. Então, existe assim, não infantilize seu filho, porque quando ele for para a escola, coitadinho, ele sofre, porque todo mundo vai olhar para aquela criança vendo o Guga, primeiro vai achar que a criança tem algum problema, a primeira coisa que todo mundo pensa é que a criança tem um problema, que a criança tem algum problema mental, muitas vezes, e depois quando você descobre que não é mental, que o problema é educacional, a gente chega a ter pena da criança, a sala inteira começa a rir dessa criança. É o bullying que a gente fala, né? Ah, mas uma criança de 2, 3, 4 anos faz bullying? Faz porque ele assusta com aquela situação e ele acha graça daquilo tudo. Então, ajude seu filho, fale com ele de maneira correta, tá? Outra coisa, quando você levar seu filho para a escola, de acordo com a legislação, a partir de 4 anos de idade é obrigatório a criança ir para a escola. Tá, mas eu quero colocar meu filho antes, eu quero colocar com 2, 3 anos. Quando você for colocar o seu filho na escola, de preferência, tire chupeta, tire fralda, tire mamadeira. Por quê? Gente, chupeta, fralda e mamadeira, 2 anos e meio, acabou. Já era para estar tirando tudo. Não tem necessidade de passar mais tempo, a não ser a fralda, que ainda pode ser durante a noite. Mas durante o dia, acabou. Tem que colocar a cuequinha, tem que colocar a calcinha, tem que ensinar a ir ao banheiro. Isso é ensinar, não tem jeito. Você tem que perder tempo ensinando. Mas não colocou no mundo? Então cuida. E para cuidar precisa fazer isso. Então, quando a criança vai para a escola, de preferência ela não tem que levar nada disso. Por quê? Porque outras crianças não chupam chupeta, já tiraram. Mães que foram espertas e desenvolveram na época certa. Aí aquele aluno que chega com fralda, com chupeta, tem criança que não chupava chupeta e vê aquela chupeta na boca daquela criança e ela, o que é isso? Peraí, eu quero provar também. E aí muitas vezes pega a chupeta dele e começa a chupar. E gosta. E aí chega em casa, a mãe fala, nossa, meu filho pediu chupeta. Ou seja, ele regrediu. E não é que ele regrediu, ele viu a outra criança chupando chupeta numa idade que não era para estar chupando mais. Ou vai para a escola, não tem que levar chupeta para a escola. Ah, mas, gente, chupeta é estourando até 2 anos. Passou disso, a arcada dentária da criança, ela começa a vir para fora. A criança começa a dormir com a boca aberta, a criança começa a respirar pela boca e diminui a respiração pelo nariz, e aí pode dar adenoide, o nariz da pessoa, ela começa a ter olheira, pode dar N problemas. Criança que não dorme bem à noite, acaba não aprendendo na escola. Então, tudo tem seu tempo. Tá? Se você seguir, a chupeta é boa, ela acalma a criança, ela acalma o bebê, ótimo. Só que assim, saiu, ó, chupeta é só na hora que dormir, tira da boca da criança, gospe. Ah, tá, dormir, só vou te dar na hora que você vai dormir. Aí quando a criança fala, mãe, eu quero chupeta, peraí, mas você vai dormir agora? Porque a chupeta é pra dormir. Então começa a estipular horários que fica mais fácil você tirar essa chupeta da criança. Vamos lá. Outra coisa, organizar atividades ao ar livre. A criança precisa brincar ao ar livre. Ai, mas eu moro em apartamento, então ela só fica na frente da TV. Gente, pelo amor de Deus, não faça isso, tá? A criança precisa ir num parquinho, ela precisa correr, ela precisa saltar, escorregar. Ela vai machucar, ela vai cair? Vai! Passa lá um remedinho, lava,
vida que segue. A criança precisa disso, ela precisa de movimento para ter noção espacial. Solicitar ajuda de atividades domésticas, como: vamos arrumar o quarto? Vamos esticar a caminha aqui sua? Vamos guardar esses brinquedos? Não faça por ela. Ensine essa criança a guardar brinquedo, a esticar o lençol. Eu lembro que o meu filho esticava tudo torto. Aí na hora que ele saía, eu ia lá, arrumava certinho e saía também. Por quê? Para a criança pensar que ela já está fazendo, que ela está organizando, e você ensina a criança a ser independente e organizada. Tá? Então, vem cá, ajuda a mamãe a fazer um bolo, vai batendo aqui, sabe? Ajuda a mamãe aqui nisso. Peça ajuda para a criança se envolver com as atividades domésticas aí da sua casa. Isso é muito bom. Ai, mas meu filho só tem 4 anos. E daí? Não tem problema nenhum. Pode ter 3 anos e te ajudar na cozinha, te ajudar arrumando um quarto, guardando brinquedo. Gente, não tem idade. Começou a andar, você já tem que colocar ele para fazer as atividades junto com você. Outra coisa, brincar com jogos de tabuleiro. Gente, xadrez, quebra-cabeça, a vareta, sabe? Porque aquilo trabalha coordenação motora, twist. Gente, tem, nossa, cara a cara, tem vários brinquedos e jogos. Faz um horário de brinquedo aí, de brincadeiras em tabuleiro com eles à noite, 6 horas da tarde, sabe? Depois do jantar. Estipula um horário que a família inteira brinque. Isso é muito legal, isso interage a família, ela vê carinho ali, criança aprende com amor, criança aprende com carinho, tá? É importante ele perceber isso na sua família. Depois, lê para essa criança todos os dias. Isso é tão importante, sabe? Comprar livrinho, presentear com livros, ler o livrinho, mostrar onde você está, isso é fundamental. Meu filho não gosta de ler. Você já leu para ele? Você já contou? Você incentivou? Você comprou livro? Gente, ninguém vai gostar de ler se não for incentivado. Então, incentive, estipula 1 hora por dia ou por semana. Se for para ver TV, se for para ver alguma coisa no celular, não pode passar disso. Sendo que isso para crianças maiores de 4 anos. Menor de 4 anos não tem nem que chegar perto de celular, não tem que chegar perto de TV, nada disso. Tem que interagir essa criançada o dia inteiro. Bom, isso é para amenizar o problema na educação infantil. Isso é o que você, pai, mãe, família responsável pode fazer pela criança. A escola. O que a escola faz? Nessa etapa, a criança ela tem que desenvolver competências e habilidades. Então, nesse período de pandemia, as escolas estão extremamente preocupadas porque a criança, como eu falei, precisa dessa interação. Uma solução que algumas escolas estão tendo é a professora ir na casa do aluno. Resolve? Não resolve. Por quê? Porque precisa de mais crianças. Uma criança, a professora trabalhando com aquela criança, é individual. Então, não resolve o problema, mas ameniza o problema, tá? Então, se a professora for na sua casa 3 vezes na semana, orientar a família, sabe? Orientar o pai, a mãe, a babá, dando atividades e falando o que ela tem que fazer, ajuda bastante. Outra coisa, orientar a própria criança de maneira online, tá? No celular, ela fala uma brincadeira que ela tem que fazer, ela mostra um joguinho. Isso é mais para os pais, realmente, para os pais fazerem com as crianças pequenas, porque criança não tem nada que ficar na frente da TV nem do celular, não. E o que aprende nessa idade? Gente, o que aprende? Educação infantil, do 0 aos 5 anos na escola. Domínio da língua falada e escrita. Princípios matemáticos. Nossa, mas minha filha já começa a trabalhar matemática? Já. Quantidade. 1 ovo mais 1 ovo, com 2 ovos nós vamos fazer um bolo. Isso é princípios matemáticos. Noções de espaço e tempo. Opa, bati no coleguinha sem querer, não tive noção. Olha, hoje é segunda, amanhã é terça, ontem foi domingo. Então, essa noção de tempo é trabalhado na educação infantil também. Princípios científicos. Desperta curiosidade. Por isso que tem até a idade lá dos 4 anos que a criança fica... O que é isso? Oi, mãe, por quê? Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Porque é uma idade super curiosa. Se você mata a curiosidade, você mata um cientista nessa idade aí. Então, incentive a curiosidade. Por que tem o arco-íris? Por que tem essas cores? Por que essa plantinha nasceu assim? Por que esse bichinho é assim?
Vamos pesquisar junto? Vamos olhar junto? Sabe? Não sei responder? Vamos pesquisar porque a mamãe não sabe tudo. E incentive essa busca pela curiosidade e pela pesquisa. Além dos conteúdos previstos nas disciplinas, existe também conteúdos transversais. O que é isso? Estudo, além de português, matemática, história, geografia, esses conteúdos, os transversais são a educação ambiental, educação da saúde, trabalhos com noções de cidadania, sabe? Por isso que a gente desfila lá no 7 de setembro, por isso que a gente canta o hino, que é de amor e respeito ao nosso país. Por isso que a gente estuda primeiros socorros, a gente estuda quando eu caio, eu machuco, o que eu tenho que fazer. Isso aí são temas transversais que a escola trabalha desde sempre em todas as séries, que é importante trabalhar também. E o convívio, né, gente, de arte e cultura. A gente tem que apresentar para essa criança a pintura, a arte, nome de pintores famosos. Nossa, mas meu filho vai saber o que é uma Mona Lisa? Ué, se você não falar, ele não vai saber. Quem pintou, quem é Leonardo da Vinci. Gente, fala, não tem problema nenhum. Ai, mas meu filho é muito pequenininho, ele não vai entender. Ué, como não? Fala numa linguagem que ele entenda. Fale de maneira simples, igual eu procuro falar aqui com você nesse vídeo para você entender. Eu procuro falar da maneira mais simples possível para qualquer pessoa entender. Se vocês repararem, dificilmente eu uso um pedagogês, uma palavra assim que você não vai entender o significado. Por quê? Porque é conhecimento, a gente tem que passar de uma maneira simples para a criança entender, como eu passo para você de uma maneira simples para você entender. Gente, é isso, o conteúdo da educação infantil, ele é reformulado e formulado pelo BNCC, que significa Base Nacional Comum Curricular. Esse conteúdo é o MEC que organiza, tá? Não é a professora, não é a escola que determina, é o MEC. E a gente tem que aplicar na escola este conteúdo. Agora, a maneira que esse professor vai aplicar na escola depende da criatividade, depende do material didático, depende do empenho da escola e da direção. Por isso é importante você escolher a escola certa para você. Porque esse conteúdo pode ser dado assim de diversas maneiras. A maneira que passa para o seu filho, aí já é individual. Aí você tem que ver lá na escola qual que é a metodologia que eles usam, tá bom? Período de pandemia, preocupante. Criançada, eu sei que a gente tem que ter um gás, eu sei que não é fácil entreter essa criançada o dia inteiro, mas isso pode afetar a aprendizagem do seu filho para o resto da vida. Então não brinque, incentive, desenvolva essas habilidades e essa competência aí na sua casa, encaminhe esse vídeo para todos os pais que têm criança pequena e para professores, porque é muito importante ter ciência de tudo isso que eu falei. Valeu? Um beijo no coração, tchau, até a próxima.